Bom dia, aeronautas, aeroviários, aposentados do Aeros, pensionistas, ativos. Hoje é dia 29 de outubro de 2019, né? Um dia após o nosso julgamento aqui no TRF, e estamos aproveitando esse momento de folguinha, depois de um merecido descanso, para esclarecer alguns pontos que ainda estão um pouco obscuros para a grande maioria das pessoas e para que não haja um entendimento equivocado da situação. São muitas opiniões, muitos advogados, e para que as pessoas tenham efetivamente o momento da nossa ação, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu estou aqui do lado do Dr. Lauro, que acabou de chegar, e nós temos uma reunião hoje à tarde e a gente veio se encontrar para poder fazer a preparação dessa reunião e também almoçar e fazer essa gravação para vocês. Então eu vou aproveitar, passar para o Lauro para ele fazer a saudação. Em seguida eu vou fazer algumas perguntas para o Lauro, que normalmente são as perguntas que hoje estão nos nossos WhatsApps, na grande maioria, que eu recebi particularmente, ou nos grupos, que assim a gente tenta esclarecer a todos de uma vez só, né? Eu acredito que isso seja o melhor caminho, afinal a gente criou esse instrumento de comunicação para que todos possam ter a mesma informação ao mesmo tempo, tá ok? Então, bom dia, doutor Lauro. Bom dia, Graziela. Bom dia a todos os participantes do Aeros. Hoje é um dia pós-julgamento em que estamos realmente muito felizes, tá? Temos um passo importantíssimo adiante. Não conseguimos ainda obter totalmente o sucesso, né? Porque algumas questões foram indeferidas, mas demos um passo importante. E de plano, eu queria agradecer em nome do Escritório Castanha Maia a confiança que vocês depositam em nosso trabalho. Nos sentimos muito honrados em poder estar com vocês do lado nessa luta. Tá bem? Um grande abraço a todos. Vou responder algumas questões que a Graziela me passar, para que tudo fique bem esclarecido e que a gente tenha uma calma, porque existem alguns trâmites na justiça que eles podem demorar algum tempo. Todos bem sabem disso, né? Um abraço a todos. Então, doutor Lauro, dando continuidade, né, o nosso objetivo, que é esclarecer as pessoas, a audiência de ontem, ela teve um final brilhante, mas a gente se ressentiu muito da comunicação, porque o som estava muito baixo, a transmissão para as pessoas que estavam com os endereços não conseguiram acessar, então muita gente ficou na dúvida. Eu queria aqui registrar, inclusive, meu agradecimento pessoal, e eu acredito que da grande maioria que eu li aqui nos nossos grupos, a sua defesa, que foi fantástica, e todo mundo ficou muito sensibilizado com a defesa feita pelo senhor na nossa audiência, e só lamentamos mesmo foi a situação das pessoas não poderem acompanhar por conta da falta de áudio, da dificuldade de acessar. Mas eu vou entrar agora já nas perguntas, já agradecendo aquela belíssima defesa e dizer que foi a verdade, né? O senhor nada mais, nada menos do que transmitiu a nossa realidade aos desembargadores, e que a gente tenta aí, com muito custo, durante esses anos todos, fazerem as pessoas entenderem. Mas eu queria começar com as perguntas, e a primeira delas é, efetivamente, nós tínhamos um embargo para ser julgado, e a nossa expectativa era que nesta audiência fosse julgado esses embargos estes que trazia todas as demais patrocinadoras para dentro da tutela. Ele foi contemplado na decisão do tribunal ou não?
Perfeito, Graziela. Olha só, a transmissão, o áudio da transmissão não era só ruim para vocês, para nós que estávamos acompanhando de lá também o som estava muito baixo e tinha alguma dificuldade de compreensão. O que acontece? Nós, no relatório e no voto do relator, nós não vimos ele se manifestar expressamente sobre o nosso pedido. É importante que seja entendido o nosso pedido de apelação, um deles era que fosse atingido a todos os participantes, independente de patrocinador, a indenização devida pela União. Nos embargos, nós estávamos pedindo que a antecipação de tutela, né, ou seja, não a indenização, mas a antecipação de tutela, também atingisse aqueles aposentados e pensionistas das demais patrocinadoras e não só Varig e Transbrasil. Não vimos presencialmente a manifestação específica sobre o caso, tá? Em certo momento ele chegou a falar sobre o estilhaçamento do plano, mas não ficou bem claro se ele tratou exatamente sobre isso. Com isso, o que nós precisamos fazer? É aguardar a publicação do acórdão. No acórdão vai estar escrito em todos os termos se foi dado ou não foi dado. Tá? Ontem nós entendemos que houve uma omissão. Pode ser que até mesmo no próprio acórdão tenha ocorrido isso, do julgador não ter proferido uma decisão sobre aquele ponto. E aí caberia o recurso de embargos de declaração contra o acórdão, para fazer ele integrar a decisão com esse ponto. Tá? Então, assim, é bom, vamos com calma, é importante que a gente leia o acórdão e entenda perfeitamente se foi dado ou não, porque ontem, no resumo que foi feito, não foi expressamente falado, e aí a gente vai passar a informação a todos. Sempre nessa linha, doutor Lauro, existem, né, nós temos vários, milhares de ativos e, por certo, nós temos a consciência tranquila que eles foram abarcados na primeira decisão do doutor Jamil, enquanto uma indenização. Eles não constam da tutela, isso é verdadeiro, porque quando nós vamos pedir a tutela, nós vamos pedir para aqueles que já estavam tendo prejuízo nos seus benefícios, até para que ela fosse concedida. E ficou a dúvida também, nessa decisão de ontem, fala-se sobre os ativos, diferentemente daquilo que nós já tínhamos? Não, Graziela. Bom, primeiro, o áudio estava ruim, tá? Porém, o desembargador manteve a sentença. Se ele manteve a sentença, os ativos continuam presentes na indenização. Tá? A grande questão aqui é se os ativos das demais patrocinadoras também foram abarcados ou não, porque os ativos da Varig e Transbrasil estão abarcados. Tá? O que nós precisamos para a questão dos ativos, nesse momento, é aguardar o trânsito em julgado, seria a finalização para que eles possam entrar numa fase de liquidação e receber os seus valores devidos, ou a realização de um acordo. Isso é o que nós temos falado ao longo de todo o tempo. Né? Não temos, tem uma dificuldade muito grande na questão de antecipação de tutela para os ativos. Nosso entendimento é que não cabe por conta da liquidação que ocorreu. Tá? Não temos como retirar esse fato ocorrido lá em 2006. Na liquidação, se as posições das pessoas ficam estagnadas, até mesmo para preservar os seus direitos. Portanto, quem era em 2006 aposentado, continua como aposentado. Quem era em 2006 ativo, continua como ativo. Nós entendemos, obviamente, e temos sensibilidade com aqueles que, depois de 2006, já reuniram as condições para se aposentar. No entanto, temos algo objetivo dentro do processo e não temos como passar por cima disso.
né? O nosso jogo sempre foi limpo com a justiça. Não vamos tentar dar uma volta e daqui a um pouco colocar tudo em risco, né, por conta de um passo mal dado. Até porque, repito, a indenização para os ativos está reconhecida em sentença e agora está reconhecida no acórdão, pois manteve. Quanto à extensão, é bom, assim como na primeira questão, é bom nós aguardarmos o acórdão para ver tudo como está escrito na decisão, que é exatamente o que vale daqui para frente. Pois é, doutor Lauro, assim, o grande questionamento que nós estamos tendo aqui nos grupos é de que não existe mais a tutela. No entanto, eu estava presente e no finalzinho, apesar de toda a dificuldade do áudio, o doutor Daniel ratificou a tutela no seu voto, que depois em seguida veio o voto dos demais desembargadores que estavam presentes, que nos deu a unanimidade. A tutela está valendo ou não está valendo? A tutela é igual a uma decisão de segundo grau, passou a ser uma decisão de segundo grau com o nome de tutela, ou nós corremos o risco de novo de ter inúmeros recursos e a possibilidade de cair essa tutela? Olha só, Graziela, ao final do julgamento, o desembargador ratificou expressamente a antecipação de tutela deferida. Então, o que nós temos hoje? Nós temos a tutela no acórdão. Daqui para diante, o que está regulamentando todo o futuro é o acórdão, pelo menos até esse momento. Então, nós temos uma antecipação de tutela, a possibilidade de recurso, e a União já entrou com ele. Entrou com recurso especial e extraordinário lá atrás, só em relação à tutela. Agora, futuramente, o que eles podem fazer? Eles vão entrar provavelmente com embargos de declaração, que é um recurso que provavelmente nós também vamos entrar, para esclarecimentos ou alguma integração da decisão, mas eles vão entrar e tentar derrubar tanto a tutela quanto o mérito, eles vão tentar derrubar no STJ e no Supremo. Obviamente, o que vai acontecer lá para frente só fica nas mãos de Deus, Mas, por enquanto está vigente a tutela, eles devem fazer o pagamento e o desembargador fixou multa para o caso de não cumprimento, Então, mais uma vez, é reafirmada a multa. Então, no nosso entendimento, está valendo a antecipação de tutela. Eu acho que a AGU compreendeu muito bem aquela parte, porque eles estavam esperando para saber se iriam pagar ou não. Então, assim, esse é o nosso entendimento sobre a tutela. A tutela está valendo, é tutela também, pode ser cassada a qualquer momento, porque tutela sempre é transitória, mas ela está apoiada agora numa decisão de segunda instância, ou seja, ela está bem mais fortalecida. Então, eu não sei se eu estou correta, a gente poderia dizer que a tutela está integrando a decisão de segundo grau, e uma decisão de segundo grau é muito difícil ser destruída, Principalmente por ela ser uma tutela e que cobre as necessidades dos necessitados, Que são os idosos que precisam dessa complementação, como também por ser uma decisão de segundo grau. Então, eu acredito, se tudo for como a gente conhece na Justiça, isso não será uma coisa rápida. Poderemos contar com um Natal tranquilo. Hoje eu andei lendo aqui diversos boatos de que a União só iria pagar depois de publicado o acórdão. Esta decisão procede ou não? Tem muita falação, tem muita gente que acha que tem prazo, que precisa da publicação para isso, para aquilo. Gostaria que o senhor explicasse, porque aí tiraria assim, as dúvidas que porventura elas nascem sem querer de um bate-papo aqui
aí informal dentro dos grupos e acabam se tornando verdade. E algumas situações que chegam a colocar todos os nossos aposentados num clima de ansiedade, num clima de tensão desnecessária, né? E eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para tirar essa dúvida que permeia aí os nossos grupos. Bom, a questão da tutela, o que é importante a gente ter em mente? Primeiro, ela foi deferida em 2014 e em momento algum ela foi revogada. Tão somente ontem no julgamento eles ratificaram a tutela. Então ela está vigente, ela não depende, a AGU não depende de publicação de acórdão nenhum, né? Sob pena, inclusive, de incidência da multa, tanto fixada lá em 2014 quanto fixada ontem. Então a gente tem que pensar isso como uma ideia de continuidade. Não que o acórdão de ontem tenha dado algo novo, não. Ele manteve a tutela. Então ela está válida desde 2014 e foi reconhecido ontem que ela não poderia ter sido cortada, tá? Então nós entendemos que a AGU deve comunicar os setores competentes e fazerem esse pagamento já de outubro imediatamente. Se eles vão fazer ou não, aí já estamos na questão da hipótese e na questão do descumprimento, se eles não cumprirem, tá? Então, fiquem calmos, vamos ter fé que esse pagamento seja depositado e que na semana que vem todo mundo, eu não sei, até nem sei se é nessa semana ou na semana que vem que as pessoas devem receber. Dia 4, então é segunda-feira, para que todo mundo receba tranquilamente na segunda-feira. Então, eu acho que isso acalma as pessoas. Eu sei que tem os trâmites, todo mundo fica perguntando porque não foi publicado, porque não está na conta, porque isso. Gente, quem tem que se virar são eles. Nós vamos cobrar, eu mesma hoje vou tomar a iniciativa de cobrar, mas precisamos ter calma. Os pagamentos vão se manter, eles têm que se manter por continuidade da tutela antecipada. Bem, doutor, tem mais uma pergunta que, assim, o julgamento foi tão intenso, né, de emoção, porque realmente não estava previsto esse julgamento ser agora. Ele aconteceu no meio de uma manifestação da AGU totalmente incoerente, esdrúxula, antiética, não digna e seja lá as palavras que a gente puder amealhar para definir, mas a gente fica pensando aqui, daquela inicial nossa, a decisão de ontem, o que mais a gente pode dizer que o doutor Daniel concedeu? Olha, Graziela, ele manteve a decisão do doutor Jamil, tá? E ampliou, e aí a gente conseguiu perceber bem na questão do voto, ele ampliou a questão da rentabilidade mínima. Todo fundo de pensão existe algo, todo fundo de pensão, uma das fontes de financiamento deles é o investimento que ele faz. Ou seja, é formado ao longo do tempo uma poupança com as contribuições dos participantes e das patrocinadoras. No nosso caso ainda tinha a terceira fonte. E, vertido esses valores, o fundo de pensão tinha que investir no mercado, seja financeiro, seja de imóveis, seja de empréstimos aos participantes, no que a lei permite. Esses investimentos, eles trazem benefícios, eles trazem valores que foram agregados com isso. Então, é uma fonte de financiamento. Eles renderam. Então, o que nós temos e que nós tínhamos pedido que o Dr. Jamil não tinha dado, era que aqueles valores não vertidos também sofressem a rentabilidade mínima exigida dos fundos de pensão. Porque se eles estivessem dentro do fundo, eles teriam rendido. Mas como não estavam, eles não renderam. Se reconheceu que os contratos
de financiamento geraram o prejuízo não é somente os valores que não verteram, são os valores também que deixaram de render. Por isso que ontem foi concedido. Então, se concedeu a meta atuarial, o mínimo atuarial, desde a época de cada depósito não vertido. Tá bem? Então, assim, nós entendemos que essa vitória alargou bastante a condenação contra a União. E é isso que, obviamente, vamos verificar com todo o cuidado na publicação do acórdão, né? Mas essa vitória foi um passo importante, até mesmo porque aumentou o bolo para a gente eventualmente poder sentar na União e conseguir fazer um bom acordo, juntando todas as ações que envolvem essa matéria e resolver definitivamente a situação, tanto dos ativos quanto dos assistidos, e não só da Varig Transbrasil, mas como de todos. Então, doutor Lauro, também teve um momento no julgamento onde o doutor Daniel centralizou muito na questão da terceira fonte, né? Esse assunto é sempre polêmico, porque o Aeros só foi tomar as iniciativas depois de uma iniciativa do sindicato, a partir do momento que o Apolo foi indicado para ser diretor. Nós estávamos formatando a nossa ação e o Aeros, então, com receio, saiu na frente e entrou também com uma ação. E essa ação foi considerada prescrita, até, se não me engano, na primeira instância, depois também em segunda instância, até com o voto do Moreira Alves, e na nossa ação a mesma coisa, né? Ontem eu escutei um pouco o doutor Jamil falar sobre tudo que envolveu a terceira fonte. O senhor poderia explicar um pouco melhor a respeito? Claro. O que nós levamos de diferente da ação do Aeros, tá? Porque o Aeros, todos devem entender isso. O Aeros foi notificado no ano de 91. O Aeros fez um pedido de reconsideração no mesmo ano, ou seja, ele estava ciente da situação. O que nós estamos levando de diferente? Nós estamos dizendo que os verdadeiros beneficiários, que são os participantes, não tinham essa ciência. Se não tinham ciência, não pode correr a prescrição. Então existe uma sensível diferença entre a tese que o Aeros defende e a tese que nós defendemos. Essa questão da prescrição, ela é uma questão de direito e não de fato e prova. Ou seja, né, nós podemos recorrer dela ao STJ. Então nos abre mais uma porta para tentar alterar essa decisão. Nós, efetivamente, ontem nós acreditamos que o desembargador, nesse ponto, não compreendeu, porque ele disse que o sindicato e a APT seriam pessoas jurídicas e que poderiam ter feito algo lá atrás, que tinham conhecimento. Essa prova não tem dentro dos autos. Ele não conseguiu interpretar, no nosso entendimento, que o SNA e a APT, os autores da ação civil pública, não estão vinculados ao plano, eles são tão somente substitutos dos verdadeiros participantes. E é isso que nós vamos querer primeiro levar em embargos de declaração e depois vamos para as instâncias superiores se for necessário. Tá? Então tem uma grande diferença entre a ação do Aeros e a nossa ação. Tem mais algum ponto que deu para entender ontem sobre o voto? Ou o senhor resume praticamente nessas duas questões, além da manutenção da tutela, por óbvio que foi uma grande vitória? Ele chegou a comentar algo sobre TAM, a saída de patrocínio da TAM, saída de patrocínio da Air France. Tem alguma iniciativa nessa iniciativa?
Até para a gente ver que o acórdão merece ser melhor estudado, essas questões não foram expressamente abordadas. Ele transcreveu muito a sentença do Dr. Jamil, que negou esses pontos. No entanto, o voto dele, até pelo áudio estar ruim, tinha vezes que não conseguimos escutar. Então, sobre essas questões, que são questões que são pedidos nossos, nós devemos nos debruçar e estudar o acórdão para ver se ele efetivamente afastou ou se ele não julgou, né? Me parece que ele não deferiu, por quê? Porque senão ao final ele teria falado alguma coisa sobre essa matéria. Então temos pelo menos duas possibilidades aí: ou ele não ter se manifestado, ou ele não ter sido claro na manifestação dele. Então é isso que nós vamos ver com a publicação do acórdão, que deve sair em 1 ou 2 semanas pela frente. Essa era a próxima pergunta, porque como alguns entendidos aí estão afirmando que a União só vai pagar após a publicação do acórdão, nós discordamos soberbamente dessa tese. Não existe essa possibilidade. A União, se for séria, ela tem que depositar em dia, inclusive, né, para que possa ser cumprido efetivamente a decisão judicial, porque senão é como o doutor Lauro falou, é o descumprimento da decisão. Aí nós temos que tomar outras iniciativas imediatas para que isso seja referendado pelo desembargador e finalmente sair o pagamento. Agora, só aqui fazendo uma observação para vocês, né? O doutor Diogo Palau fez a defesa oral. Para quem escutou e quem está assim um pouco mais por dentro de todo esse processo, notou que a defesa dele sequer citou os valores que já foram vertidos para o Aeros, como ele citou no documento que ele apresenta para o doutor Daniel lá no mês de agosto, né? Ele não diz, eu parei de pagar porque eu já paguei tudo. Ele não falou isso. Ele simplesmente veio com alguns argumentos chulos, né? Apesar de poder ter sido melhores, a gente entende que poderia ter sido melhores, mas efetivamente foi bom para nós, lógico, né? Mas efetivamente eu quero chamar a atenção da grande maioria do nosso pessoal. E aqui, como a nossa vitória de ontem foi uma grande homenagem ao Dr. Maia, e nós lutamos muito para que isso acontecesse, né? Nós perdemos o Dr. Maia, um dos motivos foi a sua indignação, o seu sofrimento com relação ao que acontecia no Aeros. Ele sempre recomendou para as pessoas não entrarem com ações individuais, né? Não entrarem, não tentarem buscar junto à justiça alguma coisa que buscasse retornar o pagamento, porque nós estávamos entrando com essa ação coletiva. Uma ação coletiva é muito mais forte do que ações individuais, que o direito era muito específico. Muitos advogados oportunistas venderam facilidade, venderam, e não foi barato. Nessa época as pessoas tinham dinheiro e pagaram, né? Muitas desistiram porque não tinha mais dinheiro para pagar, muitas desistiram na hora da perícia. Agora, ele lá citou durante a sua defesa que ele tem 3.200 ações a favor da União e só a nossa é contra. E ele lá deixou bem claro que na hora da liquidação, efetivamente, ele quer fazer o encontro dessas situações. Eu, particularmente, acho até quase que impossível, né? O doutor Lauro está me dizendo que isso é impossível, mas é um fato. Este é o grande argumento que talvez esteja impedindo já há anos, doutor Lauro. Pensei muito essa madrugada que, apesar de não ter dormido na outra, e nessa também acordei e dormi pensando em tudo que tinha acontecido, eu acho que o grande argumento dos advogados da União é dizer que eles tiveram a capacidade de vencer essa ação em 3.200 instâncias, né? A instância em 3.200 processos, e em diversas instâncias, primeira, segunda, e isso é que dá força para eles
contestarem aquilo que eles contestaram ontem e até tentado inibir as inúmeras possibilidades de acordo que nós testamos, exatamente porque os advogados estão lá para prestar serviço ao governo. Eles mostram serviço, e o serviço tem 10 mil aposentados, 3.200 entrou na justiça, ganhamos praticamente a metade. E isso ele usou com muita propriedade essa situação. E nós sempre alertamos as pessoas. Eu quero crer que nem no momento da liquidação, se isso vier a acontecer antes de um acordo, essa questão não volte à tona, não volte em juízo novamente. Não sei a possibilidade disso se concretizar, mas ele foi claro ontem, ele queria a saída das pessoas que perderam na justiça, nas ações individuais, que essas pessoas saíssem da tutela. Este foi o argumento, se é lógico ou não, foi o argumento que ele utilizou. Isso só demonstra que desde o começo nós estávamos corretos, né? E eu quero também exemplificar isso com relação aos ativos, porque nós sempre defendemos ativos, sempre defendemos todos, tanto é que chegamos até aqui. Os ativos estão contemplados, foi ratificada a decisão de primeira instância, foi ratificada a tutela. E isso nos dá muito mais, além daquelas querelas, vamos assim dizer, que foi deferidas, né? Mas vamos ter que aguardar o acórdão. Isso nos fortalece muito mais para uma possível negociação, né? Então, nós temos que continuar com a ação, mantendo esse êxito, sem atrapalhar, para que a gente possa, junto ao governo, trazer a negociação que venha atender todos para sempre, porque nós não vamos poder ficar lutando. Para vocês terem ideia, o comandante Zoroastro tem 89 anos. Ontem, a média de idade do nosso pessoal da comissão ultrapassa 80 anos. Isso nos preocupa de sobremaneira, porque colocar essas pessoas em risco, passar essas tensões, essas ansiedades, não é o nosso objetivo. Mas é importante que eles participem, eles gostam e querem participar. Começaram essa luta e querem terminar. E esse é o nosso objetivo, terminar essa luta para que seja atendido a todos e que se faça justiça definitivamente. Então, nós temos que confiar na justiça, sim. Ela provou ontem para nós. E vamos sim buscar o que não foi contemplado ou entendido. Nós vamos buscar, mas com responsabilidade, pé no chão, cumprindo a legislação, para que a gente possa ter êxito sempre. Eu vou me despedir de vocês aqui, porque a gente vai almoçar e daqui a pouco nós temos uma outra reunião. E volto se ainda tiver dúvida. Eu gravei 32 minutos, vai ser um tempão para passar isso, mas quero agradecer a concentração de todos, as rezas de todos. Ela caiu muito bem, nós estávamos muito bem acompanhados lá de todos os santos que poderiam nos ajudar, e bastante felizes por termos chegado nessa situação com justiça, né? Pelo menos parcial, mas essa justiça foi feita e nós temos caminho para buscar o que está faltando. Uma boa tarde a todos, obrigado para vocês, um beijo no coração para quem quiser e estou de olho, qualquer coisa a gente volta. Doutor Lauro. Agradecer então a confiança de todos, né? E reiterar que demos um passo importante, que pode ser ainda aumentado nas instâncias superiores e nos próximos recursos, e é isso que nós vamos buscar. Contemplação sempre de todos, independente de patrocinadora, e tanto ativo quanto assistido. Todos foram lesados pelos atos da União. Um grande abraço no coração de todos. Até mais. Doutor Lauro, antes de eu finalizar, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para a gente esclarecer definitivamente. Eu já tentei esclarecer, eu não sei se as pessoas não entendem ou não querem entender.
Existe uma tese que ela está sendo vinculada constantemente na internet e até com palavras pejorativas, dizendo que nós estamos mentindo para os participantes e que não é nada disso, inclusive com trechos da decisão do Dr. Daniel anterior, dizendo que a tutela antecipada tem como garantia a ação de defasagem tarifária, né? Eu tenho dito para o nosso pessoal que são coisas distintas, né? E que há uma necessidade, houve uma necessidade do desembargador naquele momento justificar até o momento dessa decisão definitiva se estivesse pagando errado, porque era uma decisão de uma tutela. Se estivesse pagando errado, a União teria onde se ressarcir. Ontem nós tivemos essa vitória, né? Então, mais uma vez ficou provado que a defasagem tarifária, ela não é garantia da tutela. Eu estou certa ou estou errada? Graziela, o que tem que ficar compreendido é o seguinte: quando foi concedida a antecipação de tutela em 2014, o que se argumentou? Olha, as pessoas estão falecendo, daqui um pouco essa nova ação, essa nossa ação, ela não vai ter utilidade, porque como vai demorar, daqui um pouco todo o contingente faleceu e não finalizou o processo, e a gente conhece a justiça brasileira. Então, além da fumaça do bom direito e do perigo in mora, do perigo de demora, tá? Nós apresentamos a existência de uma situação que garantia a União, caso a gente perdesse a nossa apelação, né, e fosse julgado improcedente toda a ação, que ela teria onde se ressarcir, né? Então, assim, em momento algum há uma garantia. Ela não é, uma coisa não garante a outra, né? Mas dava um conforto ao juízo, né, que era o desembargador, a conceder essa antecipação de tutela. E foi exatamente o que foi feito. Então, a defasagem tarifária, ela não está vinculada com a nossa ação. Ela simplesmente foi mencionada para dizer: a União já deve, e deve uma parte para o Aeros. Não custa fazer os pagamentos imediatamente. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Foi tão somente a possibilidade de reversibilidade da decisão de antecipação de tutela. No entanto, o que nós temos hoje? O mérito foi confirmado, ou seja, a União é responsável. O nosso processo segue o nosso rumo, a defasagem tarifária segue o rumo dela, né? Então, não há não há essa vinculação como nada tem. Do que foi recebido até agora vai ser descontado da tutela? Não será descontado da defasagem tarifária. Isso, não será. Esses processos não têm vinculação. Uma coisa é o pagamento da indenização da União à Varig. Outra coisa é a indenização da União aos participantes do Aeros. Tá? Não vamos confundir uma coisa com outra, que é exatamente o que a União deseja, né? Exatamente essa tese, me parece que até pode ser a União que esteja colocando na internet para disseminar. Não tem vinculação uma coisa com a outra. Tão somente foi com uma garantia caso nós perdêssemos a ação, né? Então, esse termo garantia seria a irreversibilidade. Mas nós ganhamos, e agora foi confirmado no tribunal. Então, ao que parece, mantido toda nas instâncias próximas, o que nós esperamos, porque lá para cima não se debate mais fato e prova, mantida essa decisão, a União terá que pagar a nossa e terá que pagar a defasagem tarifária. Tá bem? Eu espero que tenha sido um pouco mais claro, porque realmente às vezes alguma palavra muito técnica ela pode levar a um sentido diverso, tá? Mas era tão somente para dizer, se a gente perdesse, seria colocada aquela ação, a União seria ressarcida naquela ação. No entanto, a gente ganhou, então o que demonstra que a nossa antecipação de tutela não está vinculada à defasagem tarifária.
Ufa, que bom. Eu até achei que eu estivesse mentindo, né? Porque, nossa senhora, graças a Deus que foi esclarecido pelo doutor Lauro, e eu acho que não somos nós que estamos mentindo, né? Então fica para todo mundo avaliar quem está mentindo nesse jogo, para que a gente possa ter um final feliz, definitivamente, né? Porque não adianta querer grudar na tese da União, que ela é contrária a nós. E, portanto, está bem explicado, e toda a tese que foi levantada até agora, hoje virou pó, porque realmente temos a decisão de segunda instância a nosso favor. Até logo para vocês, uma boa tarde, beijinho no coração para quem quiser, tchau, tchau.